Bom dia. O artigo escolhido por nós, Celes, Daniel, Érica e Gustavo, foi terapia de compressão para prevenir a recorrência de celulite na perna. Esse artigo foi publicado no The New England Journal of Medicine em 13 de agosto de 2020. A celulite infecciosa ou bacteriana, ela é um quadro em que bactérias do gênero Streptococcus ou Staphylococcus conseguem entrar no indivíduo, infectando as camadas mais profundas da pele. Geralmente ela acomete os membros inferiores, mas também pode ocorrer em outras regiões. Os sintomas incluem vermelhidão, dor, edema, podendo ou não ocorrer a produção de pus. Em menor proporção pode ocorrer sepse, podendo inclusive gerar o óbito do paciente se não devidamente tratado. Em casos como esse, geralmente há tremores, fadiga, vertigens, sudoreses e dores musculares associadas. Outros sinais como sonolência, bolhas e raios vermelhos na pele indicam que há um agravamento da infecção. A recorrência desse tipo de celulite acomete até 47% dos pacientes, praticamente a metade, o que é uma taxa bastante alta em comparação com outras doenças. Ela é bastante confundida com a eripsela, outra infecção de pele, mas difere por apresentar margens não tão bem definidas e sem nenhuma elevação central. Empiricamente, já é bastante aceito que o uso de terapias por compressão ajuda a reduzir o edema crônico de perna, que é um fator de risco para a recorrência de celulite. Porém, existe uma lacuna de estudos que corroboram essa prática. E essa pesquisa vem nesse objetivo de comprovar a eficácia desse tipo de tratamento para a recorrência de celulite. Além disso, esse estudo tem uma importância ainda maior, visto que a maioria das outras pesquisas sobre o tema não aborda a terapia por compressão, mas sim outras terapias, sobretudo terapias com antibióticos. Assim, a terapia por compressão carece de uma comprovação científica sólida, o que dá uma relevância ainda maior para esse estudo. As meias de compressão e as bandagens foram fornecidas pela empresa Hedenham Healthcare. Mesmo assim, não reforça-se que não houve nenhum envolvimento dessa empresa na preparação, na conduta, na análise e no relatório envolvendo esse estudo. Portanto, não houve conflito de interesse. Os pacientes-alvo foram pacientes que apresentavam edema crônico de perna, isto é, edemas com duração maior ou igual a 3 meses, e que já tiveram também 2 ou mais episódios de celulite na mesma perna, em até 2 anos antes ao início dessa pesquisa. Planejou-se um acompanhamento de 3 anos, divididos em encontros semestrais para cada paciente, ou um acompanhamento até que ocorresse 45 episódios de celulite. Os participantes foram recrutados a partir da rede de saúde local, por encaminhamento de médicos generalistas ou vindos do hospital público da região, hospital em que a pesquisa foi realizada. Além disso, foi dado um consentimento por escrito pelos próprios pacientes para o ingresso no estudo. Foram excluídos dessa triagem inicial aqueles que se encaixavam em alguns desses critérios: menores de idade, pacientes que já realizavam terapia por compressão 5 ou mais dias na semana, aqueles em cuidados paliativos, com alguma condição clínica instável ou em que a terapia por compressão estava contraindicada. Esse estudo foi feito de uma maneira randômica, controlada, não cega, em um único local, como já foi dito, um hospital público regional. Esses pacientes, depois dessa triagem e exclusão, eles foram divididos em um grupo controle e em um outro grupo de compressão. O controle foi apenas dado educação sobre a celulite e formas de prevenir sua recorrência, e no grupo de compressão, além dessa educação, foi dada a terapia por compressão propriamente dita. As intervenções e as avaliações elas foram realizadas em um departamento hospitalar por médicos e fisioterapeutas, usando algumas medidas de linha de base, e o diagnóstico foi feito por médicos sem ligação com o estudo e posteriormente confirmados por médicos ligados ao estudo. Além disso, a perna era medida por um perômetro que era calibrado a cada 2 semanas. Além disso, ambos os grupos receberam informações sobre a prevenção de celulite e outras infecções fúngicas e também sobre cuidados com o corpo, como a prática de exercícios físicos. Além disso, o grupo compressão recebeu roupas, informações sobre seu uso, além da substituição dessas roupas caso fosse necessário. Para passar do grupo controle ao grupo compressão era necessário apenas um episódio de celulite. Além disso, a participação era dada por encerrada caso fosse retirado o consentimento da participação, caso houvesse algum episódio de ferida ou ainda em caso de morte. O desfecho primário
ele era dado pela ocorrência da celulite e o desfecho secundário ele era dado pela entrada no departamento hospitalar. Além disso, a qualidade de vida dos participantes foi avaliada por 2 métodos bastante reconhecidos que avaliam desde a saúde física até a saúde mental e psicológica dos participantes. Para a análise das estatísticas, chegamos à conclusão de que a cada 3 anos ocorreriam eventos de celulite em 47% dos participantes do grupo controle, número que era 50% menor no grupo compressa. Assim, concluímos que 45 eventos eram necessários para termos uma chance de prever 80% dos episódios de celulite. Desta forma, recrutamos 162 participantes, sendo que ao aceitarem entrar na pesquisa, eles não saberiam de que grupo participariam. Além disso, o plano de análise já havia sido pré-especificado e os dados dos desfechos foram colhidos pelo método Kaplan-Meier e comparados pelo método log-rank. Além disso, a regressão de Cox foi utilizada para avaliar outros fatores de risco e o teste de Schoenfeld para compará-los. 183 pacientes foram selecionados e 84 foram inscritos, de junho de 2017 a fevereiro de 2019. Em setembro de 2018, após 9 eventos de celulite ocorridos em 67 participantes, terapeutas que estavam cientes das atribuições do grupo de ensaio observaram que pode ter tido uma grande diferença entre os grupos na recorrência de celulite. Portanto, em setembro de 2018, os comitês de ética em pesquisa em humanos aconselharam a introdução de regras de parada post-hoc para garantir que os pacientes não fossem expostos ao risco, alternando então o protocolo. Em março de 2019, o Comitê de Monitoramento de Dados aconselhou que o estudo deveria ser interrompido por eficácia. Também recomendou que os cruzamentos deveriam começar para fornecer aos participantes do grupo de controle terapia de compressão. No momento em que o estudo foi interrompido, 41 participantes estavam atribuídos ao grupo de compressão e 43 ao grupo controle. Durante o estudo, 2 participantes em cada grupo deixaram de ser monitorados. Dados para 3 participantes no grupo de compressão foram censurados por causa de morte, ocorrência de uma ferida e realocação para um estado diferente. No controle, 3 participantes foram retirados por causa de morte e ocorrência de uma ferida. 2 participantes em cada grupo estavam usando antibióticos profiláticos no momento da inscrição e continuaram usando-os. Antes do fornecimento das roupas, 24 participantes do grupo de compressão receberam bandagem aplicada pelo terapeuta para minimizar o edema. Meias foram prescritas para todos os participantes do grupo de compressão e uma combinação de meias e bandagens foram prescritos para 3 participantes. O acompanhamento médio nos 2 grupos foi de 336 dias para esses resultados. No momento que o estudo foi interrompido, a recorrência de celulite ocorreu em 15% dos participantes no grupo de compressão e 40% no grupo controle. O risco relativo foi de 0,37, favorecendo então o grupo de compressão. Internação hospitalar por celulite ocorreu em 7% dos participantes no grupo de compressão e em 14% no grupo controle no momento da análise intermediária. Após 6 meses, 1 participante no grupo de compressão e 5 no grupo de controle tinham sido hospitalizados por celulite. Após 12 meses, o volume médio da perna entre os participantes do grupo de compressão foi de 181 ml, a menos do que na linha de base. E entre os participantes no grupo controle, o volume médio da perna tinha aumentado em 60 ml, ou seja, a diferença entre os 2 grupos foi de 241 ml no final. Aos 12 meses, a pontuação média combinada LY-MQOL diminuiu. Isso reflete uma melhor qualidade de vida, por 0,5 pontos no grupo de compressão e por 0,2 pontos no grupo controle. Não houve diferenças significativas na pontuação em relação ao sistema descritivo do EQ5D3L. Nosso estudo foi feito de forma unicêntrica, não cega, randomizada e foi interrompido precocemente. Mostrou que a terapia de compressão resultou em uma menor incidência de celulite recorrente em relação ao tratamento tradicional em adultos com edema crônico de perna. Nosso resultado é apoiado pela opinião de especialistas. Entretanto, os dados de ensaio são limitados. A falta de um plano pré-especificado de ajuste para comparações múltiplas de resultados secundários impedem conclusões clínicas desses dados. Devido à interrupção de estudo após a análise intermediária, não fomos capazes de relatar dados sobre o efeito de 3 anos da terapia de compressão no volume da perna, como pretendíamos.
Uma revisão mostrou que os antibióticos eram os únicos tratamentos profiláticos para a celulite da perna apoiados por ensaios randomizados. No entanto, pacientes com edema, vários episódios anteriores de celulite, sendo 3 ou mais, ou um IMC alto, igual ou maior que 33, tiveram menor probabilidade de se beneficiar da profilaxia antibiótica do que outros pacientes com celulite. Todos os participantes do nosso estudo tinham um ou mais fatores de risco preditivos de falha da profilaxia antibiótica. Descobrimos que a terapia de compressão reduziu a reincidência de celulite dos nossos participantes que estavam em risco de falha da profilaxia antibiótica. Sabe-se que a prevenção da celulite por meio de antibióticos profiláticos pode causar efeitos colaterais e a espécie que causa a celulite geralmente são não identificáveis, o que esconde o alvo do antibiótico profilático. Em comparação, o uso da terapia de compressão a longo prazo tem sido recomendado e mostrou benefício em controlar o edema em pacientes com edema crônico de perna. Além disso, sua eficácia não está relacionada com a espécie da bactéria. O uso a longo prazo da terapia de compressão tem um potencial adicional de controlar a insuficiência venosa crônica, úlceras venosas e doenças de pele, por exemplo, hiperceratose, que são todos comuns em pacientes com edema crônico. Além disso, a terapia de compressão é o tratamento primário para a lipodermatosclerose, uma condição que muitas vezes é diagnosticada incorretamente como celulite, e que o tratamento com antibiótico é ineficaz. Por ora, desconhecemos o mecanismo pelo qual a terapia de compressão previne a celulite recorrente. A relação entre o edema crônico e a celulite é considerada multifatorial. O edema crônico fornece um meio para as bactérias crescerem, a função linfática alterada e a diminuição da drenagem linfática podem prejudicar a resposta a patógenos do sistema imunológico, e o edema crônico pode prejudicar a integridade da pele, aumentando a susceptibilidade à entrada de bactérias através da mesma. A terapia de compressão pode diminuir potencialmente o risco de celulite, diminuindo o edema, melhorando a resposta imunológica e a integridade da pele, além de fornecer proteção física para a pele. Estudos futuros podem explorar o papel desses mecanismos na celulite associados ao edema crônico de pele. Quanto à nossa análise crítica sobre o trabalho, nós temos que o título, ele dá toda a informação necessária para você só passar o olho e saber do que se trata, sendo um título bastante conciso e informativo, que é o que se busca num título. O resumo, por sua vez, ele vem de forma bem satisfatória e sucinta também, trazendo as principais informações, com a diferença que com uma leitura um pouco mais rápida, mas também curta, consegue-se ter informações mais detalhadas sobre o contexto, o método e o resultado que obtivemos. A contextualização foi feita dando um panorama geral sobre a pesquisa. Trouxemos também dados fundamentais para a relevância da pesquisa. Por exemplo, a comparação com outras pesquisas do tema mostra a falta e a necessidade de estudos com terapia por compressão para a recorrência de celulite, ainda mais visto o uso muito frequente desse tipo de tratamento. Já o dado sobre incidências de recorrência de celulite foi significativo para dar um número e deixar o leitor mais ciente sobre a magnitude da importância dessa pesquisa. O fato de as vestimentas usadas pelos pacientes terem sido fornecidos por uma empresa alheia ao estudo pode indicar que a pesquisa tenha um conflito de interesses comprometendo os resultados. Porém, como há um reforço logo no início, indicando a contrariedade desse aspecto, tem-se um aspecto favorável no que tange esse conflito de interesses, mostrando uma preocupação quanto a esse viés. Por outro lado, a interrupção do estudo pode ter sido caracterizada como um fator negativo. Na leitura de um outro estudo, verificamos que existem evidências que sugerem que pesquisas interrompidas por benefício ou eficácia geram resultados superestimados. Assim, se cria uma necessidade de outros estudos para satisfazer uma lacuna deixada por esse estudo interrompido. Analisando a credibilidade do estudo em questão, dentro dos métodos usados para análise, sabemos que eles são bastante conhecidos e analisam a situação de uma forma bastante ampla. O diagnóstico ele foi dado por pessoas não ligadas ao estudo, o que traz verdade dentro desse diagnóstico, além do sigilo mantido até a aceitação da entrada ao estudo, e também temos o conflito de interesse nessa parte. A validação do estudo. Então,
traz a seguinte frase no trecho destacado: nenhuma conclusão clínica pode ser feita a partir dos dados obtidos, uma vez que não foram ajustados os intervalos de confiança. Por que fazer um estudo tão grande que envolve tanta gente, tantos participantes, médicos, entre outros, se no final você não pode olhar para o teu paciente e dizer, olha, funciona, usa. Por isso, mais uma vez, a gente entra na questão do conflito de interesse e sobre a queda significativa dos participantes, praticamente não houve diminuição do número de participantes. Uma crítica pertinente em relação aos resultados é que nem todas as variáveis citadas foram abordadas devidamente. A influência dos fatores que são tipicamente associados com celulite recorrente, como o índice de massa corporal, a incidência de infecções fúngicas, diabetes, insuficiência venosa crônica, insuficiência cardíaca e idade, não tiveram muito espaço na apresentação do artigo, apenas a demonstração da tabela S1. Não fica claro a possível influência real desses fatores. Em contrapartida, os resultados foram abordados de forma lógica, tendo uma boa sequência de informações que nos faz compreender o caminho percorrido até seu desfecho. Agora, em relação à análise crítica da discussão, a gente observa que uma fonte potencial de viés nesse estudo é o fato de que os avaliadores e participantes estavam cientes das atribuições do grupo experimental. Embora os avaliadores, que eram terapeutas de linfedema, não possuíssem nenhuma influência para fazer o diagnóstico de celulite, médicos externos ao estudo que diagnosticaram celulite poderiam ter sido influenciados pelos participantes. Os avaliadores do estudo também solicitaram a revisão antecipada dos resultados do ensaio, porque eles relataram enfaticamente resultados que favoreceram o grupo de compressão, e isso também poderia sinalizar algum viés. Outro ponto é em relação a dificuldades em aplicar e remover as roupas de compressão, que muitas vezes são uma barreira para a adesão à terapia de compressão. No entanto, neste estudo, 88% dos participantes usavam suas roupas 4 ou mais dias por semana. Essa alta adesão pode ter sido o resultado do apoio de médicos experientes e podem limitar a generalização das descobertas para outros cenários nos quais o acesso a fisioterapeutas especialistas em linfedema não estava disponível. Outras limitações do ensaio incluem a curta duração do acompanhamento e possível diagnóstico incorreto de celulite por médicos. Apesar do diagnóstico incorreto da celulite ser comum, este estudo teve como objetivo refletir a prática clínica padrão e foram aceitos diagnósticos de celulite conforme determinado por médicos. No mais, o momento de início da celulite foi relatado pelos participantes. Portanto, o tempo preciso para a recorrência pode ter variado alguns dias para menos ou para mais, devido à imprecisão da memória dos participantes. Este estudo pequeno mostrou que a terapia de compressão evitou a recorrência de celulite em pacientes com edema crônico e uma história de 2 ou mais episódios de celulite. Entretanto, testes maiores e mais longos são necessários para determinar o efeito da terapia de compressão na recorrência de celulite, especialmente em configurações sem acesso a serviços especializados em linfedema. A conclusão não é prolixa, sendo então sucinta e esclarecedora. Ela traz de volta as informações mais importantes do estudo, principalmente os números, das diferenças entre os dois grupos de estudo, assim como as semelhanças entre eles. As referências estão de acordo e seguem o padrão Vancouver. Como grupo, nós agradecemos a atenção. Tenha um ótimo dia. Obrigado.